Nunca participou de uma entrevista? É a primeira vez que é convocado a participar de uma entrevista? Ou então já participou de várias delas, mas está à procura de aprimorar ou então de melhorar a sua prestação durante o momento de entrevista? Este vídeo foi feito a pensar em ti, tanto para quem está a ir ou preparar-se pela primeira vez para participar de uma entrevista, assim como para aquelas pessoas que já participaram de vários momentos de entrevistas. Então, fique ligado, fique grudado, preste atenção, vá buscar um bloco de notas para tomar nota de todos os aspectos ou então todas as dicas que nós iremos partilhar consigo durante estes minutos aqui no Postura Profissional. Não se esqueça de subscrever ao nosso canal, não se esqueça de deixar comentários nos dizendo que dicas é que gostava de ver nos próximos vídeos e não esqueça do mais fundamental, o clique no like e partilhar com os seus amigos que também buscam emprego ou então querem se dar bem naquela entrevista. Fique ligado, procure chegar cedo ao local da entrevista, 15 ou 10 minutos antes do momento da entrevista. Isto mostra interesse pelo trabalho, interesse pela oportunidade que lhe está a ser oferecida. Fora isto, não chegue muito cedo nem muito tarde. Ao chegar muito cedo ao seu local de entrevista, pode mostrar ansiedade. Ansiedade. Chegar tarde também pode ser um prenúncio do tipo de profissional que está aí escondida. A pessoa não é pontual no dia de entrevista, consequentemente não será pontual durante o momento em que estará a trabalhar naquela empresa. A segunda dica que eu gostava de partilhar consigo é a necessidade de preparar-se. Bem antes da entrevista, procure perceber quem é a empresa, o que faz a empresa, que tipo de atividades é que a empresa desempenha e procure também perceber tudo sobre a vaga que concorre. Procure perceber quais são as atividades, quais são as tarefas que irá executar. Isto irá mostrar que você tem interesse e tem alguma experiência por partilhar. Uma das primeiras questões a serem colocadas no momento da entrevista é: fale-nos de si, diga-nos quem é você. E aí várias pessoas têm, ou vários candidatos têm cometido um erro clássico. Um dos erros que nós cometemos é falarmos sobre tudo e mais alguma coisa. Quando se pede para falar de si, é para falar das suas competências, falar das suas habilidades, falar da sua experiência profissional, mas com objetividade e sem levar muito tempo. Muito cuidado com esta pergunta. Pode ser um momento ou de chamar a atenção ou então um momento de criar algum desinteresse por continuar a sua entrevista. Para aquela pessoa que nunca teve nenhuma experiência profissional, nunca trabalhou, é o momento certo para falar também de algumas características suas, como honestidade, falar também do seu percurso acadêmico, falar sobre a sua habilidade em trabalhar em equipe nos momentos em que esteve ou então passou da faculdade. Seja vigilante com a sua postura, com o seu comportamento, desde o momento em que você pisa aquela empresa ou o local da entrevista, pois você pode estar a ser analisado ou então avaliado a partir do momento em que interage com a recepcionista ou então com a pessoa que lhe recebe. Por isso, procure sempre ser bem educado, procure sempre falar com postura correta, procure falar com respeito e boa educação. Boa educação não faz mal a ninguém, não é? Então, procure ser você mesmo, seja educado. Hoje a entrevista pode começar bem antes de se fazer a sala de entrevista. O outro aspecto que eu gostava de partilhar consigo é tomar atenção em relação ao que você posta ou então partilha nas suas redes sociais, pois os entrevistadores ou então a pessoa que está naquele momento a recrutar, a fazer entrevista, pode ter olhado ou então procurado saber como é que você é, que tipo de informação é que você deixa, como é que você se porta
fora do local de trabalho. E dependendo da vaga ou então da posição que estará a concorrer, isto pode colocar-lhe, isto pode não te cair bem. Então, muita atenção ao que você partilha nas redes sociais. Dias antes da sua entrevista, procure preparar pelo menos 5 ou então 10 cenários que você passou durante o seu percurso profissional que foram de mais-valia ou então constituíram lições para si. Isto irá lhe ajudar a responder perguntas como: pense ou então diga-nos algumas situações difíceis ou então situações de pressão que passou no seu percurso profissional e que tipo de lições é que você tirou destas situações. Então, procure organizar-se de forma atempada para que não seja pegue de surpresa. Procure também pensar em alguns desafios que mostram algumas competências como liderança e também como é que você se encaixa trabalhando em equipe. Pense nisto com muito carinho, com muita atenção, organize a sua fala, procure não falar nem muito rápido, nem muito devagar, para que não canse a atenção de quem está a lhe entrevistar. É importante também que você não fale muito baixinho, mas também não fale muito alto, pois isto pode atrapalhar o momento da entrevista. O seu tom de voz pode dizer muito sobre ti, ou então pode tirar interesse ou atrair interesse dos entrevistadores durante um processo de entrevista. Um outro aspecto muito fundamental a tomar em consideração é a sua linguagem corporal. O não verbal diz muito sobre nós. A forma como o nosso corpo se expressa, a forma como gesticulamos, o tom de voz que nós usamos, a forma como estamos sentados em uma cadeira. Isto também pode ser um aspecto ou podem ser fatores a serem avaliados durante o processo de entrevista. Por isso, procure evitar estar de braços cruzados, procure evitar estar a gesticular de forma repetitiva, procure também evitar sentar de forma relaxada na cadeira, procure adotar uma postura correta, reta na cadeira, procure falar olho no olho, mas sem intimidar, sem lançar charme aos entrevistadores. Procure manter uma linguagem corporal aberta, com sorriso, mas que seja um sorriso simples, aquele sorriso que mostra que você tem interesse em manter aquela conversa. Não mostre-se nem muito confiante, mas também não se mostre muito tímido. Procure evitar estar tenso durante o processo de entrevista. Procure relaxar. Não use telemóvel durante o momento em que estiver a ser entrevistado. Guarde o telemóvel na pasta ou então no bolso e caso ele toque, em nenhum momento atenda ao telemóvel. Lembre-se de colocá-lo no silêncio antes de entrar para a sala de entrevista. Dicas de ouro, dicas muito fundamentais para você se dar bem na entrevista. Muito cuidado ao responder a seguinte pergunta: por que você gostava de trabalhar aqui? Por que nós temos que lhe contratar? Este é um momento ímpar e chave para você mostrar que fez aquele TPC que nós falamos no início do vídeo sobre pesquisar tudo sobre a empresa. É neste momento em que você deve procurar fazer aquele casamento perfeito entre os valores da empresa e alguns valores seus que podem estar alinhados com a empresa. Procure saber sobre tudo que tem a ver com a concorrência daquela empresa, sobre os horários daquela empresa, sobre a flexibilidade e até a forma como se tem trabalhado, isto é, a cultura de trabalho. Procure trazer à tona estes elementos e procure fazer uma analogia e inferência. Estou a falar do paralelismo que existe, a combinação que existe entre os seus valores ou os valores que você aprecia daquela empresa. Tenha muito cuidado com as mentirinhas ou com aquele ponto adicional que nós contamos em entrevistas.
muito cuidado com este momento, pois lembre-se sempre que o entrevistador é alguém treinado não só para lhe avaliar, mas também para analisar este tipo de momentos. Ele está ali o dia todo e tem vários anos de experiência a fazer aquele trabalho. Então, muito cuidado com as mentirinhas que são contadas durante o momento de entrevista. Procure não mentir, pode até omitir alguns aspectos sobre si, mas nunca mentir, nunca mesmo. Isso também faz parte da sua idoneidade, faz parte da sua sinceridade e honestidade como pessoa, não só para o momento da entrevista, mas no dia a dia. Evitemos mentirinhas. Muito cuidado com isto. Na hora de vestir ou na hora de procurar a sua vestimenta para a entrevista, tenha muita atenção. Procure não destonar com a função ou então com a sua profissão, a profissão para a qual está a concorrer. Isto não quer dizer que vá de bata para uma entrevista de emprego para ser um professor. Não. O que nós estamos a dizer é que deve ter muita atenção para não destonar. Nem todas as empresas pautam pelo alto nível de formalidade e nem todas as empresas gostam, então apreciam o alto nível de descontração. Procure ser formal, mais simples possível, mais formal. Procure apresentar-se combinando com a natureza de trabalho que aquela empresa desempenha ou então realiza. Procure não fantasiar tanto. Lembre-se, você não vai a nenhum jantar de gala, vai a uma entrevista de trabalho. Então, vista-se para ir trabalhar. Procure, se for mulher, procure prender os cabelos, pois isto pode contribuir para que tu tenhas um momento de entrevista sem ser atrapalhado pelos cabelos. Procure igualmente não usar perfumes muito fortes. Já imaginou se um dos entrevistadores tem sinusite? Isto pode interromper a sua entrevista com o achi ou então terminar logo a sua entrevista por causa do perfume forte, por mais gostoso e cheiroso que ele seja. Então, muita atenção a esse aspecto. Para terminar, das várias dicas que nós ainda iremos partilhar nas outras sessões ou então nos outros vídeos aqui no Postura Profissional, nós queremos terminar dizendo: evite gafes durante o processo de entrevista. Falar mal ou então incorretamente a língua que está a ser usada para a entrevista, quer seja o português ou qualquer outro idioma. Procure preparar-se como deve ser e sinta conforto em expressar-se naquele idioma que está a ser selecionado ou então usado para a entrevista. Evite gírias, expressões de rua, evite sempre. Procure usar uma linguagem corrente e cuidada. Procure também fazer gracinhas ou então piadinhas, pois o que é engraçado para si pode não constituir uma graça para o entrevistador. Isto pode lhe colocar em apuros. Não intimide o entrevistador, mas também não procure criar uma situação de intimidade com o entrevistador. Procure ser imparcial, procure ser neutro, responda apenas ao que lhe for perguntado. Gostou das nossas dicas? Não esqueça de nos dizer o que é que gostou, o que mais gostava de ver elaborado para os próximos vídeos, porque nós voltaremos para partilhar mais dicas consigo. Fique ligado e deixe um like, subscreva o nosso canal. Até a próxima!